tudo bem com vocês? Pessoal, novembro já terminou, né? Essa é a grande verdade. Novembro já terminou, dezembro já tá quase aí, né? Natal já tá quase chegando. Meu Deus, cara, esse ano tá voando, cara. Que isso? Daqui a pouquinho já é Natal. Bom, novembro tá terminando, já foi pro espaço, essa é a grande verdade. E novembro foi um mês muito maluco, né, na NBA, né? Tivemos muitas surpresas, decepções, tivemos muitas realidades se consolidando. Então, para aproveitar esse final de novembro, eu quero trazer aqui um quadro que fazia tempo que eu não trazia e que eu tava com saudade, que é o Vencedores e Perdedores, né? Vencedores e Perdedores é um dos clássicos aqui do canal. Fazia tempo que eu não trazia nenhum, então quero aproveitar esse final aqui de novembro para trazer um Vencedores e Perdedores do mês de novembro da NBA. Como eu disse, foi um mês muito maluco, que tivemos sim muitos times que alcançaram um nível que ninguém esperava e muitos times que decaíram e muito de nível nesse mês de novembro. Então, eu selecionei aqui, ó, 3 vencedores e 2 perdedores desse mês de novembro. Então, vamos começar. Antes, rapidinho, galera, deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar o trabalho, tá bom? Vamos começar pelos vencedores. Vamos começar aqui falando de quem foi um vencedor nesse mês de novembro. Vamos começar com o Indiana Pacers, né? O Pacers foi talvez o grande vencedor desse mês de novembro, cara. O time teve em novembro a segunda melhor porcentagem de vitórias em toda a liga. O Pacers conseguiu 75% de vitórias nesse mês de novembro. É algo simplesmente incrível. E essa porcentagem alta de vitórias, esse ótimo recorde do Pacers nesse mês de novembro, tem muito a mão do Tyrese Haliburton e do Bennedict Mathurin, né? Os dois estão jogando num nível extremamente alto, né? Os dois moleques estão jogando demais. O Tyrese Haliburton tá tendo médias, cara, de All-Star consolidado, né? São 18,5 pontos e 12,5 assistências na temporada. Realmente são números impressionantes e são atuações impressionantes, né? Acima de ter números, acima de ter estatísticas muito altas, o Tyrese Haliburton tá tendo atuações muito grandes contra grandes adversários. Contra o Lakers, por exemplo, o Tyrese Haliburton foi gigantesco e foi um dos grandes responsáveis por uma das grandes vitórias do Pacers nesse mês de novembro. E o Bennedict Mathurin é sacanagem o que esse moleque tá jogando, né? O novato tá tendo médias de 18,2 pontos vindo do banco e é um cara que, na minha opinião, pode concorrer a 2 prêmios individuais, de Rook of the Year, onde ele é um dos grandes cotados a vencer, e de Sixth Man of the Year, porque o impacto que esse moleque tá tendo vindo do banco do Indiana é algo impressionante. E esse mês de novembro foi muito importante pro Indiana, porque fez com que nós enxergássemos o Pacers de uma forma diferente. Em outubro, no começo da temporada, todo mundo enxergava o Pacers como um time que iria, no máximo, brigar por um play-in. No máximo. Se não fosse tancar na reta final. Hoje, o Pacers é um time que a gente tem que considerar para playoff. Não é exagero dizer que o Pacers hoje é um time de playoff. Porque tem recorde de um time de playoff, tem jogadores de nível de playoff e tem atuações em nível de playoff. O Pacers é um dos melhores times dessa temporada. E novembro serviu para nos mostrar isso. Então, Indiana, para mim, é um dos grandes, se não o maior vencedor desse mês de novembro. E cabe destacar, aí não tem como, o trabalho do Rick Carlisle, né, cara? Que treinador fenomenal é o Rick Carlisle, né? Muita gente achou que ele estava ultrapassado, que ele não conseguiria mais entregar um grande trabalho. Tá aí. Tá iniciando muito bem a temporada com o Indiana, jogando demais esse time do Pacers. Outro time que é um grande vencedor e que mudou também de patamar, o Sacramento Kings, né, cara? O Kingaço, que ganhou meu coração, né? Eu adotei o Sacramento Kings como o meu queridinho dessa temporada. Teve um mês de novembro enorme, sabe? Enorme. Conseguiu vitórias gigantescas. Só pra vocês terem noção, Sacramento venceu Cleveland, Golden State, Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies nesse mês de novembro. São vitórias que muita gente não imaginava que o Kings poderia ter. Muita gente que
acompanhou o Sacramento somente em outubro, vai se surpreender em saber que o Kings venceu esses times em novembro. Porque o Kings, cara, realmente mudou muito de outubro para novembro. Foi impressionante a mudança. Realmente girou uma chavinha. O trabalho do Mike Brown finalmente encaixou, deu liga. O trabalho do Mike Brown. E o resultado é o Sacramento hoje ser um time que consegue bater de frente com qualquer time de toda a NBA. Essa é a grande verdade. E o ataque do Sacramento hoje só não é melhor do que o do Celtics, que é um ataque muito fenomenal. Tirando o ataque do Celtics, que é algo absurdo, o ataque do Kings é o melhor de toda a liga. Nessas vitórias, por exemplo, que eu citei contra Warriors, Cavs, Nets e Memphis, o ataque do Kings produziu, em média, 128,8 pontos por jogo. É um número absurdo. De'Aaron Fox tá jogando muito, Keegan Murray tá jogando muito, Sabonis, Malik Monk, Terrence Davis, esse time, Kevin Huerter jogando uma barbaridade. Então o Kings, pra mim, cara, na boa, é um enorme vencedor desse mês de novembro. Disso eu, assim, não tenho dúvida nenhuma. E pra fechar aqui, o último vencedor desse mês de novembro, o Klay Thompson, né? O Klay é um grande vencedor em novembro, né? O Klay terminou outubro tendo 43% de field goal e 34% para 3 pontos. Foi um mês muito ruim do Klay Thompson. Foi um mês onde o Klay acabou levantando muitas dúvidas, né, sobre o seu futuro. Eu, inclusive, eu duvidei que o Klay voltaria a ter um nível acima da média depois de outubro. Sendo sincero. Só que esse mês de novembro, o Klay melhorou muito, cara. Melhorou muito. Depois do jogo de mais de 40 pontos contra a Houston, o Klay virou outro jogador. Não tô dizendo que o Klay voltou a ser o... Tá, sujei aqui, cisco aqui na minha testa. Não tô dizendo que o Klay voltou a ser o Klay das antigas. E como eu já disse uma vez, eu vou dizer de novo. O Klay de 2019 nunca mais iremos ver aquele Klay de novo, tá? Mas o Klay, ele voltou a ser um jogador confiável e que consegue impactar positivamente no Golden State. Porque em outubro, e aí não tem como discordar, o Klay mais atrapalhou do que ajudou o Golden State. Essa é a grande verdade. Só que em novembro, ele tem ajudado em muito. Tem uma estatística que mostra muito bem como o Klay melhorou de outubro para novembro. Em novembro, com o Klay Thompson em quadra, o Golden State foi 24,5 pontos melhor. É um impacto muito grande que não tinha em outubro. Então, esse mês de novembro foi muito bom para o Klay Thompson. O Klay melhorou muito e a perspectiva para ele mudou muito depois desse último mês. Então, para fechar aqui a lista dos vencedores, Klay Thompson foi um grande vencedor desse mês de novembro, tá bom? Vamos agora para os perdedores. Cara, tivemos muitos perdedores, hein? Mas eu vou fechar com 2. Vou fechar só com 2 para não comprar briga com outras torcidas, tá? Vou fechar só com 2 perdedores aqui. Primeiro perdedor, Minnesota. Minnesota é um grande perdedor desse mês de novembro. Cara, o time ficou 6-8 nesse mês de novembro. E para mim, o que faz o Minnesota ser um perdedor é como o projeto Gobert e Towns tem se mostrado um erro. Ah, Luiz, não tá cedo? Não tá cedo. Sendo sincero, não tá cedo para dizer que Towns e Gobert tendem a não dar certo. Porque os números dizem isso. Só para vocês terem noção, tá? Com Gobert e Towns em quadra, o Minnesota tem plus-minus negativo. O plus-minus do Minnesota tendo as torres gêmeas em quadra é de menos 2,8. Ou seja, tendo os dois em quadra, o Minnesota foi 2,8 pontos pior. E essa outra estatística para mim é absurda. Com os dois em quadra, o Minnesota cedeu 68,5% de field goal para o adversário dentro do garrafão. Temporada passada, sem o Gobert,
tendo, na maioria das vezes, Naz Reid e Carlton Towns, o Minnesota cedeu 66,4%. Ou seja, tendo os dois dentro de quadra, Gobert e Towns, o adversário consegue ter um aproveitamento melhor dentro do garrafão do que na temporada passada. Assim, é impressionante. A defesa do Minnesota tá muito mal. Em novembro foram 114,2 pontos sofridos em média. Então, assim, Minnesota é um perdedor, primeiro, pelo recorde negativo em novembro, e segundo, pelo indício de fracasso do projeto Towns e Gobert. E outra, né? Minnesota perdeu o Towns por conta de lesão. O Towns deve voltar só em janeiro. Então, assim, tudo deu errado para Minnesota em novembro, e para mim Minnesota é um dos, talvez até o maior perdedor desse último mês. E o último perdedor que eu quero listar aqui é o Chicago Bulls. Nossa, agora a torcida vai me matar, porque a torcida do Bulls já não gosta muito de mim. Mas, gente, vamos falar a real? Não tem como. O Chicago foi um grande perdedor nesse mês de novembro. O time ficou 6-7 em novembro, foram 7 derrotas e apenas 6 vitórias. Na temporada em si, são 9 vitórias e 11 derrotas, recorde negativo. Chicago não tem jogado bem. Ah, conseguiu uma vitória ali contra o Celtics? Conseguiu uma grande vitória, só que parou por aí, cara. As atuações do Chicago são muito ruins. Você não vê um padrão tático. Na enorme maioria dos jogos, a estratégia do Chicago é bola no DeRozan e ver o que sai. Nikola Vucevic não consegue encaixar nesse time. Não consegue encaixar. E o Zach LaVine tem chutado muito abaixo do que chutava antes. E aí pode ser um indício que a lesão que ele teve no joelho esteja atrapalhando ele ainda. O Lonzo tá para voltar daqui 2 meses, só que até lá a situação do Chicago na temporada pode ser bem mais complicada. Por quê? Porque o time não entrega performance. O time não performa. A defesa do Chicago é muito ruim. E o ataque é absurdamente previsível. É muito fácil você defender o Chicago Bulls. Porque se você limitar o jogo de média distância do DeRozan, acabou o ataque do Chicago. Essa é a grande verdade. Sem o DeRozan, o ataque do Chicago Bulls acaba. Acaba. Simplesmente acaba. Então, velho, na boa, Chicago pra mim é um grande perdedor desse mês de novembro. E eu não ia colocar mais um perdedor não, mas eu vou colocar uma a mais aqui. O Utah Jazz é um perdedor também. Né, o Utah começou bem em novembro, só que principalmente essas últimas 2 semanas, o Utah caiu muito de produção e tem perdido muito, cara. O Utah tá perdendo demais, demais mesmo. Então, ao mesmo tempo que o Utah poderia entrar nos vencedores porque teve um ótimo início de novembro, o Utah também pode entrar nos perdedores, porque da mesma forma que subiu de produção, também caiu. Talvez seja cedo para colocar o Utah nos perdedores. Então, eu não vou cravar que é um perdedor, mas eu vou colocar o Utah nessa linha tênue entre vencedor e perdedor, pendendo hoje um pouquinho mais para estar nos perdedores. Mas assim, concorda com os meus vencedores, concorda com os meus perdedores, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, tá? Fica atento porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair e durante a semana vai ter muito conteúdo, então conto mesmo com a sua audiência. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.